Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, vocês não têm noção, hoje o nosso estúdio tá cheio de gente. Estamos inovando aqui, porque os nossos convidados, que também são podcaster, hoje vai contar pra gente histórias incríveis. E vocês que já nos assistem aqui, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que histórias que são contadas aqui abençoam outras vidas. Gente, então, muito bem-vindos aqui com a gente. Olha só quantos convidados. E ainda tem mais os bastidores, viu? Eles que são responsáveis pelo podcast Palpitando, que inclusive foi premiado. Vamos contar tudo aí pro pessoal, né? Então, estamos aqui com o professor Cleiton nesse momento. Dá um tchauzinho ali pro pessoal te conhecer. Olá, pessoal, tudo jóia? Andresa. Oi, gente. E o Caio, por enquanto, que agora entra o restante do pessoal. Eles são alunos do Colégio Adventista, criaram um podcast lá, da cabeça deles, nós vamos entender com qual objetivo. E olha que legal, pessoas jovens que já têm um propósito, que querem compartilhar tudo que eles sabem com outras pessoas. Isso é muito interessante. Vamos agora ouvi-los, né, professor? Me conta aí como que foi isso tudo. O senhor que é professor de geografia, formado em história, né? O senhor contar pra gente um pouquinho dessa história. Maravilha. Agradecer primeiro, né? Caroline esteve no nosso podcast alguns dias atrás, né, Caroline? E a gente está muito feliz de estar aqui. Nós estamos muito felizes de estar aqui e receber esse convite para partilhar um pouco daquilo que a gente tem feito na nossa escola. Sou professor do Colégio Adventista, tenho 30 anos, sou formado em História, mas leciono lá no Colégio Adventista de Geografia. E desde 2019, professor lá na rede. E a gente vem desenvolvendo um trabalho para sempre integrar os alunos, não só na sala de aula, mas fora da sala de aula. E, assim, agradecer mais uma vez porque a gente tem esse espaço aqui para conversar. Isso é muito importante, você abrir esse espaço para a gente vir aqui, né? Meninos tão jovens, tão talentosos como os nossos, que nós temos no nosso podcast, na nossa escola, é uma oportunidade muito boa, assim, da gente mostrar o que a gente está fazendo, né? Não ficar só no bastidor. É isso mesmo. Então, assim, hoje a gente desenvolve um trabalho lá, não só como professor, mas também a gente desenvolve um trabalho com o nosso podcast. A gente integra a escola com o que a gente produz, o material que a gente produz, a gente traz pessoas de fora para incentivar, né, de alguma forma, trazer alguma mensagem de alguma forma positiva, né, mostrar o que acontece em algumas profissões. Verdade. E esse projeto ele começou em 2022. Como é que começou o Palpitando Podcast? A gente tem lá na nossa escola o aprofundamento em geografia. É uma disciplina que é à tarde. É como se fosse uma aula extra. Como se fosse uma aula extra. Por causa do novo ensino médio. No novo ensino médio. Ah, tá, entendi. E aí, dentro dessa disciplina, a gente tem que desenvolver algum tipo de projeto, né? E eu sou muito criativo, eu gosto de criar muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu vou viajando. Vai pensando. E aí eu vou colocando esses meninos na viagem. Que são e aí, super criativos. Gente, a cabeça de vocês, a gente às vezes não consegue acompanhar, né, professor? Então, assim, lidar com esses meninos é muito bom, porque eles são muito, eles têm muita força de vontade, eles têm muita criatividade, esse entusiasmo é muito bom. Eu sempre fui muito entusiasmado naquilo que eu estou fazendo. E quando a gente começou esse projeto, era uma outra galera, né? Começou, e aí agora a gente está com esse grupo novo, que também vem fazendo a diferença. Inclusive, a gente cresceu muito com esse novo grupo. Eu acredito, assim, que o poder da comunicação, ela transcende, né? Você consegue levar conhecimento, você consegue sair da sala de aula e transformar isso aqui em uma coisa palpável. Foi o que o Palpitando fez. E a gente começou em 2022 com esse projeto, escrevi. A princípio ia ser uma coisa assim, pontual, vamos fazer e acaba. Para essa aula extra. Exatamente, e pronto. E tive essa ideia, e aí juntei alguns alunos, a gente reuniu para conversar. Falei com a minha coordenadora e ela, a Ida, né? Acho que você conhece. Isso. E a Ida, fazendo até um parênteses aqui, o nosso estúdio existe com a ideia da Ida. Foi ela que sugeriu a câmera para comprar, ela que deu toda a nossa ideia. Ela é muito criativa também. Muito criativa, uma pessoa maravilhosa. Sim, e aí eu levei para ela esse projeto, ela abraçou, vamos fazer. E a gente começou, o primeiro episódio foi ao vivo na escola. Tem até um vídeo no nosso Instagram lá, o primeiro vídeo, assim, foi uma coisa... Eu lembro sabe, a gente era meio assim, tipo, maluco. Eu vou deixar eles falarem aí também. Eu lembro, a gente lá no colégio, a gente tem as capelas. Assim, eu acho incrível, eu acho que é um diferencial do nosso colégio, porque também leva, tanto na parte teológica
da fé do colégio, quanto também em outras partes. Hoje, por exemplo, a gente teve, nossa capela de hoje, a gente teve a questão do tabaco, toda conscientização, mal. E aí eu lembro de uma capela, eu lembro que foi em 2022, eu lembro, que fizeram lá ao vivo, né? Foram 2 alunos que hoje estão no terceiro ano. Foi ao vivo, a gente entrevistou a tia Sônia, né? Que também tá lá no colégio tem muito tempo e tudo, e os alunos lá entrevistaram. Foi muito bom a gente assistir lá ao vivo. A proposta do podcast era ser ao vivo. Tipo, a gente quer fazer um negócio diferente ao vivo, né? Deu certo, só que a logística era muito trabalhosa. Muito complicada. Muito complicado. Depois que a gente viu que era muito complicado, aí eu falei, gente, não vai dar certo assim. Né? Vamos ter que montar outro formato. Porque eu passei um tempão só para montar a logística. Você imagina, um auditório lotado de gente e o podcast rodando e tal, porque aqueles meninos fazendo isso. E aí a questão até eu penso assim, porque quando você tá gravando, é como se a gente estivesse entrando na casa da pessoa. Aí como que eu vou entrar na casa da pessoa fazendo um monte de barulho que às vezes ela não tá, aí ela não consegue te ouvir, aí ouve os barulhos que ele tá de gente conversando, então realmente o ao vivo... A gente não tinha noção de como que ia ser isso. A gente fez o teste, mas aí não deu certo, a gente foi para outro caminho, né? Porque precisava ser uma coisa mais organizada e tudo mais. A gente não tinha experiência de nada, zero. Tipo assim, eu consumo muito podcast, né? Gosto muito, assisto e tal, gosto muito. E aí eu queria fazer isso, só que quando eu fui para a prática eu falei, meu Deus, preciso de conhecimento. E era a coisa que você falou quando você foi lá no nosso, você falou essa questão de você sempre se atualizar, né? Tá sempre dentro do... Então assim, a gente foi atrás de conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento, hoje a gente está bem, assim... Melhor estruturado, a gente amadureceu muito com relação a isso. Temos aqui a Andresa, que já despontou um talento enorme para essa questão de entrevista. A Andresa tem um talento enorme para fazer a pessoa... se abrir. Quando eu fui, eu até chorei. A sua mãe também chorou. Minha mãe chorou. É assim. Então, assim... O podcast ele foi surgindo dessa aula, que era para fazer um projeto e tudo mais, e aí ele aconteceu e parou. Sim. Não teve mais. Aí eu falei, cara, não dá certo assim, vamos pensar de uma outra forma. E aí eu falei, vamos pro estúdio. Aí tinha um diretor lá na nossa escola, o Reinan, que também é parceiraço da gente, apoiou a ideia e tudo mais, e aí a gente começou bem remotamente com o podcast, começou gravando, só que assim, meio que não sabia o que estava fazendo, sabe? Tanto é que as primeiras gravações foram com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Isso, a gente entrevistando os próprios alunos. A gente foi testando, vamos ver o que funciona, o que não funciona, e foi dando certo. Eu já tava. Oi? Eu já tava, né? Já tava. Aí a Andresa, tipo assim, a Andresa foi uma das que... ela talvez nem sabe disso, é uma revelação aqui agora. Talvez ela nem sabe, mas ela foi uma das que também me motivou a continuar. Porque ela mostrava muito interesse, sabe? Tipo assim, aquele tipo de aluno que tem vários alunos, mas aquele que mostra um interesse maior. Porque assim, eu tenho muita coisa, professor, tem muita coisa para fazer. Então, quando você tem um aluno que se interessa, que se dedica, que faz o negócio acontecer, aí você motiva. Então assim, Andresa, você me motivou, de alguma forma. E isso fez com que eu apostasse em você e continuasse o podcast. Foi desenvolvendo. E assim, a gente foi crescendo também na rede social, né? A gente foi aumentando o número de seguidores, isso foi movimentando a galera. E foi deixando assim, foi ficando mais claro na mente da gente o que a gente queria, né? Hoje o objetivo é a gente informar, não só da nossa escola, do que acontece na nossa escola, mas informar o geral, informar a comunidade, trazer um conteúdo de qualidade para a comunidade, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sabe o que eu acho mais legal disso tudo que a gente está ouvindo aqui, logo em seguida eu já quero ouvir a Andresa também, é a sua humildade no sentido assim, porque às vezes as pessoas acham que professor sabe tudo. Exatamente. Mas não. Tanto que é importante vocês, alunos, né, trazerem pra gente, porque ninguém sabe tudo. E a gente aprende tanto com vocês não têm noção, né? Então, até pra quem tá assistindo os meninos, porque aqui o nosso público que assiste, a maioria já é pessoal que tá no curso superior. E outra coisa que eu vi é assim, além disso, né, ninguém sabe tudo, a sua humildade de reconhecer a força que vocês nos trazem, é também assim, sonha grande, eu sempre falo isso, começa com o que tem. Porque vocês foram começando do jeito que dava, na sala que dava, com o que tinha, entrevistando, até achar o fio da meada. Exatamente. Então, assim, quer fazer alguma coisa? Começa. Mesmo que não seja o ideal, mas começa com o que tiver. Então, eu achei muito legal, assim, eu vi. E a gente vê essa força de vontade que vocês têm, né? Essa energia, isso é muito importante, geralmente, né? quando você está começando de alguma forma, eu percebi isso assim. Quando você está começando,
mesmo você não tendo a melhor câmera, a gente ainda não tem, mas a gente vai ter, a gente usa o que a gente tem, né? A gente vai gravar o celular, usa os microfones. A gente fez uma rifa para conseguir os microfones. Adorei! E a gente comprou legal. Os microfones, tipo assim, tudo na raça, sabe? Tipo, a gente fez até a trend lá, R$2 ou um presente misterioso, aquelas coisas pra vender rifa e tal, a gente engajou o pessoal. E a gente conseguiu comprar os microfones para melhorar a qualidade do áudio. Então, assim, partiu da gente. A escola viu esse interesse, agora a escola vai começar a investir na gente também. Sim. Porque, assim, nesse sentido de... Ela já investe, mas no sentido, assim, de possivelmente agora a gente conseguir um estúdio, sabe? Chegar mais longe, chegar lá na mantenedora e eles abençoar a gente com esse estúdio. Amém. Então, assim, a gente começou com o que a gente tinha, e é isso que você falou. A gente tem que fazer isso. Não é esperar ter o melhor para ser o melhor, para ter as melhores condições para a gente começar um podcast. Não, você começa o que você tem. Foram muitos processos interessantes. Da primeira vez que eu assisti esse ao vivo que teve lá na capela, eu sou muito crítica. Aí eu olhei assim, dá para melhorar isso aqui, mas tem potencial. Aí depois, quando eu entrei no primeiro ano, né, que eu participava do aprofundamento, que aí já dava para eu participar, eu tava muito animada. Eu falei, Cleiton, eu quero entrar. Aí a gente fez as gravações com o pessoal do terceiro ano. E aí teve muito problema com o áudio por causa do microfone. A primeira que ela fez, o microfone dela não tudo. Aí eu lembro que eu mesma editei. Felipe, não faça isso comigo. Aí eu lembro que eu mesma editei o podcast inteirinho para eu poder aumentar o som na parte que eu falava, porque o meu áudio estava muito baixo. Entendi. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, e a Andresa, ela vai formar no ano que vem, né? Você está no segundo ano, forma no ano que vem. Sim. E é uma das coisas que eu perguntei aqui, aí eu quero que você comente isso aqui pra gente. Como que vocês estão trabalhando isso? Porque o Palpitando vai continuar existindo, né? E a gente falou sobre legado, sobre sucessão. Então, você contar um pouquinho pra gente aí, como que vocês têm trabalhado isso no dia a dia? E eu ouvi você falando pras meninas, não, mas eu vou deixar o treinamento. Como que é isso? O que você achou que foi bom para você como pessoa e também, né, como futura universitária, como hoje aluna do colégio? Bom, dá para falar bastante coisa sobre o que acontece. Primeiro de tudo, eu vejo que você tem que ter interesse. Porque se você não tiver interesse, você vai fazer as coisas, às vezes, de qualquer forma, e de qualquer forma não serve. Ou você faz, ou você não faz. Então, no podcast, a gente precisou disso, principalmente porque era um momento que a gente estava começando. E isso se aplica na vida. Bom, até então eu ainda estou meio... Não sei para onde eu vou, não sei que curso fazer, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Com certeza. Só que tem que ter o seu passo, sabe? Não dá para as coisas simplesmente chegarem até você. Você tem que ir atrás. Então, do treinamento que eu falei é porque eu sempre tive muito interesse nesse tipo de assunto de comunicação, de linguagem corporal, de como você se relacionar com outras pessoas. Eu sempre li livros sobre isso, assisti vídeos sobre. Eu acho muito interessante. Com isso, acho que automaticamente foi mudando um pouco a forma que eu falo, que eu ajo. E tendo essas características no podcast foi agradável, somou para o projeto. E aí, o que eu pensei? Cara, ano que vem eu vou sair e eu não posso deixar esse projeto morrer, eu não posso deixar as coisas irem decaindo. Aí eu tinha tido a ideia de fazer tipo uma aula, um treinamento, falando sobre o que eu sei sobre esses assuntos para poder ajudar o pessoal. Não que eu seja melhor, mas que eu tenho algo a contribuir, porque a gente também, né? A gente também sempre aprende com outras pessoas. Por exemplo, o Caio, quando a gente estava conversando ali, que ele falou sobre você entender o tipo de assunto com a pessoa que você vai falar. Coringas. Sim, eu achei interessante isso, eu percebi isso, tanto assistindo as gravações que a Andresa fazia, quanto outras gravações, né, que a Noemi fazia. E eu fui percebendo isso na hora de elaborar o roteiro e tudo. E eu fui percebendo que tem perguntas que você consegue encaixar com qualquer assunto. Desde você chamar
digamos que a gente chama um lutador de MMA, um fisiculturista. Spoiler para a próxima temporada. Epa! Mas assim, desde que você chama, por exemplo, a senhora é professora, né, fundou a Facite. Por exemplo, as perguntas que podem ser aplicadas tanto se a gente for entrevistar a senhora, quanto para um bombeiro, que a gente teve, né, o último episódio, podem ser as mesmas. São perguntas que vão levar a conversa a fluir melhor e você conhecer. E aí, por meio delas, você consegue elaborar outras para você ir fluir no assunto. Eu acho isso interessantíssimo. Mas sabe de tudo que a gente conversou que eu achei mais legal, assim, que você falou, Andrés, o Caio também comentou, que vocês desenvolveram muitas características, a questão da liderança, da escuta ativa, né? O Caio comentou ali comigo que ele falava demais e às vezes não ouvia, então ele desenvolveu. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, no dia a dia de vocês, porque ali o podcast é um retrato, é um pedaço do seu dia, uma amostra. Mas se vocês acham que isso, de repente, mudou até, por exemplo, agora você escuta mais vezes a sua mãe, ou escuta mais um colega, porque antes só falava, né? Se você, igual você falou que desenvolveu capacidade de liderança, de desenvolver outras pessoas, se você acha que isso também influenciou na vida de vocês fora do podcast? Bom, como para poder o projeto acontecer, a gente precisou de muita organização, comunicação, alinhamento. Aí eu pensei, nossa, isso realmente afeta muito da minha vida. Porque eu agora fui colocada para poder liderar um grupo de louvor lá do colégio. Olha. E aí você tem que trabalhar com escala e tudo mais. E aí eu pensei assim, ok, eu preciso de organização, comunicação, eu preciso desenvolver mecanismos que me ajudem. Não que, por exemplo, você tem a informação e você só tem ela, você não coloca ela em prática. Isso. E no podcast eu percebi isso, por exemplo. A gente tem muitas ideias de quadros, a gente tem muitas ideias de coisas para fazer. Só que, como que a gente vai colocar isso em prática? E aí a gente precisa de organização, de poder colocar no papel o início, o meio e o fim, o que eu preciso, como que eu alcanço o que eu preciso, quem pode me ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Verdade. E eu acho que isso na vida, nossa, também influencia. Por exemplo, suponhamos, quero fazer medicina. Como que eu vou chegar lá? Desde quando eu tenho que me preparar? Onde eu procuro o preparo? Quem pode me ajudar? Quem eu conheço que já está nesse ramo, que pode me dar dicas? Então, essa questão da organização, da comunicação, de você também ser humilde para entender que você sempre pode crescer mais. É um dos pilares que mais me ajudaram, que mais ficaram Muito firmes assim legal. na minha vida. Isso é até um princípio bíblico, né? Eu lembro que esse é um dos meus ciclos favoritos, Provérbios 15:33. O temor ao Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Ou seja, eu entendi por meio desse texto, né, lá de Provérbios, que para você conseguir a honra, você primeiro tem que ser humilde. E eu percebi isso no podcast, por exemplo. A gente começou sem norte, sem saber nada. O microfone nas minhas gravações deu problema. Teve que... Então, assim, e hoje a gente conseguiu chegar ao prêmio líder. Jaguaína a gente ganhou como melhor podcast. Então foi uma realização muito grande. Para mim, né, agora respondendo a sua pergunta, como é que ele influenciou a minha vida? Eu também sou líder de PGM na minha igreja. O que é, né? PGM, para quem está ouvindo a gente, às vezes não sabe o que é. É bom explicar. PGM significa Pequeno Grupo Multiplicador. É uma estratégia de evangelismo, né? Eu, como cristão, tenho o que a gente chama de grande comissão, descrito lá em Mateus 28, 19, 20, ir por todo mundo, fazer discípulo por todas as nações. Enfim. E é uma estratégia de evangelismo. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus, que eu quero levar ela para a igreja, é mais fácil eu levar ela para minha casa. É uma reunião que a gente faz dentro de casa, tudo. A Andresa já foi lá. É uma reunião que a gente conversa muito, a gente debate muito sobre a Bíblia, a gente estuda, louva. E é mais fácil eu chamar uma pessoa que não tem esse costume de ir na igreja para minha casa do que eu chamar diretamente para a igreja. E às vezes a atitude dela querer visitar a igreja pode partir dela, não nossa. Entendi, interessante. E o podcast também me ajudou muito, eu liderando este grupo, em relação a isso. Como eu falei,
nos bastidores. Eu tenho o costume de falar demais, herdei de mamãe. Minha mãe fala muito também. Não vou falar mais, que ela não gosta de falar muito dela, né? Mas no podcast que eu gravei, eu falei um monte da minha mãe. Não tem como, gente. É de onde a gente veio. Pois é. Mas assim, eu tenho um negócio que eu falo muito. Só que eu sou o seguinte. Quando eu falo com muitas pessoas, por exemplo, 4, 5 pessoas, beleza, a gente tá aqui conversando. Ou então tem que ir, por exemplo, numa capela que a minha turma fez. Peguei o microfone, dirigi a capela tranquilamente. Eu falo tranquilamente, tenho um assunto para falar. Igual eu falei, eu falo demais, eu tenho um negócio que eu começo a falar um negócio, eu puxo outro. Quando eu vejo, a Andresa viu no dia do podcast, a gente terminou mais tarde esse dia, porque eu acabei me estendendo um pouco. Mas o podcast, o que tem me ensinado? Eu tenho uma dificuldade nesse contato 1 a 1. Pra eu falar em público, pra eu falar em público, pra eu falar pro mundo inteiro, tranquilo. Agora, nesse 1 a 1 aqui, pra mim que é o complicado. E o podcast tem me ajudado nisso. Porque eu acho que em grande parte porque eu tenho essa dificuldade de escutar a pessoa, né? E também por causa isso também é por causa da minha fé. Tem me ajudado hoje, por exemplo, a cuidar de pessoas hoje, a questão do acolhimento, a questão de você estar ali. E assim, tem me ajudado muito o podcast, você aprender o ato de comunicação, como a Andressa falou, a linguagem corporal da pessoa, ver se ela está entendendo o que você está falando. Assim, eu acho isso incrível, e então foi um trabalho assim, que foi de Deus, o Cleiton ter me chamado, ter me feito a proposta. Olha aí, ó. Chegou para mim e falou, Caio, bora, é assim, assado. Você fica olhando, né? Claro. Peraí, deixa eu ver quem que tem o perfil aqui. E o Caio faz dia que eu tava falando pra ele. Eu falei, Caio, tem um negócio pra te falar e não foge, não. Aí ele falou, mas é assim, assado. Tu tem que fazer assim, porque, já teve cara de eu botar o menino lá, ferrou uma pergunta, olhar pra mim e não saber o que fazer. Seja misericórdia. Isso não pode acontecer. Você já imaginou? A pessoa, não, vou fazer lá e travar. Chega na hora e fala assim, fez 2 perguntas, a pessoa não respondeu. Aí ela falou, o que eu faço agora? Mas sabe uma coisa, que você que gosta de versículo, né? Tem um versículo que eu também gosto bastante, que é: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando a gente se conhece e sabe as nossas fragilidades, a gente consegue libertar das nossas fragilidades. Então, por exemplo, eu acho muito, muito bonito da sua parte reconhecer onde você tinha uma certa fragilidade e falar, não, isso está me ajudando a melhorar isso. Olha, assim, é isso que eu acho incrível, sabe? Do trabalho, porque quem mexe com podcast sabe dos bastidores. Né? O pessoal tá assistindo a gente ali, não tá, lindo. É tudo lindo, mas ninguém olha o que tem aqui, né? Não sabe. E nossa também. Isso, a mesma Tanto coisa. A questão do trabalho, né? Às vezes a pessoa vê ali a gravação, não, legal, top. Ei, quero participar do podcast todo. Mas não vê que a gente tem que chegar uma hora e meia antes, desmontar a sala. Pensar em pauta. Pensar em pauta. Eles fazem um roteiro antes. Tem que estudar, tem que ir atrás vai lá no perfil da pessoa, né? Ou então fala com a pessoa, vê o que ela faz, fazer o roteiro certinho, bonitinho, manda no grupo, a gente dá uma olhada, aí tem um grupo que a gente manda o roteiro, eles vão contribuir, mas para ficar uma coisa mais, como o que você faz aqui. Então, assim, uma coisa mais organizada. Então, há todo um trabalho, não é só chegar e, eu quero, e pronto, né? Não. E eu acho até interessante, porque foi uma coisa que o professor Cleiton que eu percebi que ele estava fazendo, foi que, por exemplo, nós somos 4 apresentadores, né? Nós somos, agora no 4 não, 5. 5, né? Acho que acho que 5. Somos 5. E eu achei isso ótimo, porque a gente tem uma variedade de perfis diferentes. Então, por exemplo, eu entrevistei um bombeiro, comandante-geral do bombeiro, né? O Coronel Ornelas. Muito gente boa, gostei muito dele. Futuramente planejo entrar nessa área do bombeiro, acho lindo o trabalho. Mas, por exemplo, minha mãe hoje, eu cresci num lar militar, né? Eu tenho já um ambiente militarizado e tudo. Eu conheço mais ou menos ali a área. E aí o Cleiton já me direcionou para essa área, porque eu tenho meio que um conhecimento maior, eu tenho um costume com pessoas desse tipo. Já a Andresa, ela já é mais comunicativa, ela já é um perfil mais abrangente. E aí você vai direcionando. Né, eu achei isso incrível, porque você tem aquela pauta de apresentadores,
cada um com características diferentes, que você direciona, dependendo de qual pessoa você convida. E uma coisa interessante que aconteceu foi assim, ó, quando a gente iniciou o projeto, alguns alunos tinham medo de participar. Não quero aparecer, que aluno tem medo de aparecer. Mas você sabia que 50% das pessoas, tem uma pesquisa que mostra, o primeiro maior medo das pessoas é de morrer. E o segundo é de falar em público e aparecer na câmera. Tem uma pesquisa. Porque a gente que às vezes tem mais facilidade, não acha que isso acontece, mas é comum com as pessoas. E aí um dos problemas era esse, tipo assim, eles não queriam participar, não queriam aparecer. Vou aparecer. Não, eu não quero. Eu quero ficar em outra coisa. A Ana, ela dos bastidores, ela tira foto. Tem outra aluna também que faz esse trabalho junto com ela. E quando a gente fez isso, quando a gente começou, os alunos eles não queriam participar por esse motivo. Só que aí depois, quando a coisa toma uma proporção maior, vocês não sabem de gente que vai no meu WhatsApp. Privado, Olha, eu tô querendo fazer participação. A gente tem que esperar abrir uma nova chamada, porque até agora o grupo tá fechado, então tem que esperar próximo ano, que sabe, a gente vai fazer novas aquisições. Então isso fica aguardando aí. Então, tipo assim, tá motivando os alunos, sabe? Porque eles veem esse envolvimento dos meninos aqui. O trabalho acontecendo. Né? Então, assim, eles também têm um mérito nisso. Por quê? Porque eles fazem muito bem feito. Eles se dedicam para isso. Porque é muito fácil você falar assim, eu vou participar. Mas aí, participar sim. Eu vou chamar um podcast para participar. Falei, tudo bem, vou ficar aqui. Não vai acontecer nada. Não adianta, né? Então, assim, tem que ser ativo. Então, se os meninos não tiver essa parte ativa deles, não vai adiantar também. Então, assim, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente conquistou foi junto. A gente foi andando junto. E aí eu vi que quando você falou, Andressa, sobre organização. Como que funciona? Já que são 5 apresentadores, né? Eu vi que o professor tem uma capacidade de liderança bem legal, assim, né? Porque a gente sabe que talvez vocês tenham até a ideia, mas se não tiver alguém ali mais na ponta para tomar a ideia e fazer o trem acontecer, acaba que fica só na ideação e no participação, né? Como é que vocês fazem essa organização, assim, dessa divisão dos 5 apresentadores, né? Você que falou tanto da organização, de decisão de pauta, de quem vai chamar, existe, assim, alguma coisa nesse sentido ou vai fazendo conforme dá? Bom, a gente sempre trabalhou em grupo. A gente lança a ideia. É fácil trabalhar em grupo? Nem sempre. Nem sempre. Eu perguntei de propósito, né? Porque não é fácil. Depende muito da colaboração, de entendimento e paciência, mas dá certo no final das contas, que é o melhor. Exato. Eu ia comentar sobre o que o Caio falou, que cada um tem uma característica que dá para contribuir com o projeto, que isso é basicamente o princípio do trabalho em grupo. Todo mundo se reúne para poder somar as coisas. E aí o Caio, ele tem essa facilidade por causa do conhecimento que ele já tem de casa. E quando a gente trabalha em grupo e junta todas essas características, essas qualidades, a gente consegue fazer muitas coisas. Verdade. E aí, para isso, a gente precisou de organização. Quando a gente tem uma ideia, a gente lança lá, aí todo mundo dá uma olhada, é uma coisa bem democrática. E aí a gente pensa em formas de executar. Por exemplo, eu comecei um quadro chamado... Eu esqueci o nome do meu próprio quadro. É assim mesmo, na câmera a gente... Aconselhos. Isso. Que eu chego em pessoas e pergunto para ela conselhos que ela daria para o eu dela do passado. Para poder com que quem esteja assistindo aprenda, sabe, em pouco tempo, conselhos rápidos, assim, para a pessoa evitar de cometer muitos erros comuns. E aí eu cheguei no Cleito e falei, Cleito, tem esse projeto, eu tenho essa ideia. Aí ele falou, vamos, gostei. Aí nós temos o microfone de lapela, que aí foi uma das formas que ajudou. Aí eu mesma edito, eu gravo com pessoas ali da escola, e é algo muito bom, que eu também já aprendi demais com isso. Por exemplo, eu fiz esse quadro com o professor Vitor Hugo, meu professor de física, ele é professor de matemática também, e com a minha orientadora Priscila. Ambos falaram sobre ter paciência. E foi algo que eu fiquei relembrando, que eu tenho que ser mais paciente. Porque às vezes eu tenho muitas ideias, quero colocar tudo em prática e tem que ter organização, tem que ter paciência, deixar as coisas da vida acontecerem. É muito interessante. E, gente, muitos insights que vocês têm trazido aqui pra gente, né? E assim, o podcast ele acabou ganhando um prêmio por causa disso, não foi?
Pessoal, olha só. Eu falei para vocês que tinha muita gente aqui nos bastidores. Agora entraram mais 2 pessoas que fazem parte aqui do Palpitando. E aí, escutar um pouquinho elas, né? A Noemi, que também é apresentadora. E a Ana, que tá nos bastidores e que tá mostrando a carinha aqui, porque ela cuida de toda a mídia, né? E é um prazer receber vocês aqui, viu? Conosco. Obrigada. E agora vocês estão do outro lado, né? É verdade. É um pouco diferente. É diferente. Mas... E seguindo o que a gente estava conversando, né, com os meninos antes, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês acham que vocês aprenderam de característica depois que vocês começaram, que vocês entraram nesse projeto? Olha, é igual a Andresa estava falando, e os meninos. É algo que temos que ter um planejamento para saber o que vamos fazer. De certa forma, também me ajudou bastante. Eu sou um pouquinho tímida, agora estou me abrindo mais, não era muito de conversar. Mas agora a gente tem que ter, assim, um ampliamento do que vamos falar, tomar cuidado, porque é gravado. Mas depois vem a edição, só que não podemos falar qualquer coisa. Então, o tema ali é ter as palavras certinhas do português, né? Tudo certinho para entender. Mas, de certa forma, tá ajudando, sim, bastante. E creio que vai ajudar você mais. comentou nos bastidores que você é filha única. Sou filha única da minha mãe com meu pai. Sua mãe e seu pai. E aí que você quase não conversava. E como que é isso? Foi ser apresentadora? Conta aí pra gente um pouquinho disso. Eu tava, assim, navegando, aí eu vi o que o Cleiton postou. E eu falei, Cleiton, o que é isso? Gente, Aí vai olha o tocando esse poder povo. de um professor. Você que é professor, que assiste a gente, mesmo que não seja um professor com título de professor, porque todo mundo pode ensinar. Sim. Olha o poder que tem a informação, a comunicação. Porque, olha, uma tímida, tá? Assistiu o professor e aí? Vamos lá. Aí, como eu cheguei agora no colégio esse ano, eu falei, meu Deus, se eu entrar, será que o povo vai falar, nossa, ela tá querendo se aparecer demais, não sei o quê. Aí eu falei, Cleiton, me ajuda. Eu falei, não, tem isso. Faz lá a sua inscrição e vamos fazer a audição. Sim, aí eu fui treinando em casa. Mãe, senta aqui. Bora treinar. Só que a minha mãe também é um pouco tímida. Aí 2 tímidas treinando assim. Só que aí foi desenrolando, eu pedi ajuda pros meninos. Até então, quando fui fazer um testezinho básico com o Cleiton, fiquei um pouco tímida na hora, porque nunca tive essa conversa, de conversar com alguém profissional mesmo, então... Mas deu certo no final, eu consegui, agora eu tô conseguindo, eu só fiz uma gravação, mais pra frente talvez vai ter outras. Com certeza. Vai ter, se Deus quiser. Mas olha que legal que você está desenvolvendo, porque assim, a gente vê que na escola a gente aprende a parte técnica. Matemática, português, história, geografia, né? E isso, para mim, esse projeto, eu acho um projeto empreendedor. Como eu falo assim, porque empreender, para mim, é você fazer coisas diferentes que vai ajudar na dor de outra pessoa, na sua própria. Então, se você for pensar, por exemplo, você tinha nessa timidez, na comunicação, e olha como você já desenvolveu aqui conversando, batendo papo. Eu nem falaria que você era tímida. Sim, eu cheguei na escola, a Ana não tava na primeira semana. Aí eu conheci através das outras meninas. Vocês são da mesma sala? Sim, somos. Aí eu fui conversando, assim, devagarzinho. Hoje eu já falo com a sala inteira, assim, já consigo... Até então, tipo, falou assim, Noemi, você tá um pouco pra frente, né? Tem que brincadeira. Aí eu falei, só um pouquinho. Tá bem assim, tá bem mais, né? Interagindo. Não foi só o senhor, o Bob também falou, Foi, né? Noemi. É diferente. É diferente. E a Ana Clara, né? Que nome lindo, acho lindo esse nome, Ana. Me conta aí um pouquinho, como o que você acha que na sua vida o podcast tá te ajudando, esse trabalho que você tá no back, que é super importante, como que você acha assim, que isso tem ajudado na sua vida de um modo geral? Ai, foi que nem a Noemi falou, eu sou que nem a Noemi, só que um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa muito quietinha, eu gosto de ficar na minha. E com o podcast, eu tô aprendendo a desenvolver, a falar mais, a debater mais, me expressar. E tá me ajudando muito também. E eu tô amando participar desse projeto. É incrível e... Cara... E o que você faz hoje dentro do projeto? Pra quem tá assistindo aqui? Porque assim, quem assiste... É igual vocalista de banda, acho que é só ele que é a banda, já reparou? E como que é o restante? O que você faz assim, para as pessoas saberem o que uma pessoa que está na mídia, que está mais no back do projeto todo, ela faz? Para as pessoas que estão assistindo saberem. Bom, eu fico nos stories, eu divulgo
os bastidores, tudo que acontece, eu tô lá por trás divulgando e filmando, editando também. O objetivo é, agora, no próximo semestre, a gente fazer eu quero fazer um treinamento tanto com ela quanto a outra aluna também, de mídia. Por exemplo, ensinar sobre Photoshop, né? Aprender a editar, fazer edição, porque eu tenho um conhecimento também nessa área. E aí, para melhorar essa qualidade, é mais ainda do que elas fazem, né? Então, assim, ela tá ali nos bastidores, tira foto, grava, e depois a gente tem um grupo lá que ela manda tudo. Então, assim, melhorar mais esses processos, né? Então, a parte dela é mega importante. Porque assim, a gente está aqui, tem alguém fazendo ali o back, né? Então, assim, a Ana, quando ela falou que estava interessada, eu fiquei assim, foi por influência dela e daí eles que te procuraram. Eles todos me procuraram. Quando ela me falou que estava interessada, eu acho que nem tinha. Eu já tinha dado aula para você, né? Tinha, né? Ela nem falou nada. Tipo assim, acho que uns 2 contatos com ele antes. Foi aí eu achei ela muito tímida. Eu falei. Não. Foi, então. Não conheço, mas revelação eu falei assim, olha, não, que isso, você não. Ela não falou nada na sala, na aula, né? A gente dei a aula, não falou nada. Depois ela foi falar comigo, eu falei, olha que legal, a aluna nova tá interessada, isso é bom. Né? Mas, lógico que não era desconfiando do seu potencial. Era apenas para lembrar e falar assim, olha, na sala ela não mostrou esse certo, tipo assim, essa certa desenvoltura. Será que vai se encaixar no perfil? Vamos ver. Ela faz a inscrição aí, faz lá, preenche o formulário. Fez, foi uma maravilha. Ela gravou com o Daniel, o doutor Daniel. Otorrino, ele falou assim, Noemi, gostei muito aqui de conversar com você. E ele nem sabia por trás que ela estava morrendo de medo. Terminou a câmera, tava assim, ai meu Deus. Respira, calma. E até lá o pessoal comentando lá no vídeo dela, da entrevista, que menina carismática, gostei. Acho que nem viu, né? Vou te mostrar depois. Mas, tipo assim, você vai vendo que isso vai, essa vergonha, isso vai sumindo, sabe? Tipo, eu também sou muito tímido. Mas você vai fazendo. Tem que fazer, vai fazendo. Não é sempre que às vezes você quer aparecer, mas você tem que falar, né? Por exemplo, eu tô à frente desse projeto, tem que aparecer em muita coisa. Mas às vezes eu gosto mais que os meninos apareçam para que eles se sintam protagonistas, como você mesmo me fala, né? Para que eles tenham eles entendam que eles são parte extremamente importante do projeto. Exato. Então, assim, eu gosto muito de frisar isso. Não é uma coisa para a gente se engrandecer. Não, é uma coisa para que desenvolva essas competências. Às vezes o pessoal olha para o podcast e acha que é só um projeto aleatório. Não é. Você está vendo isso. Os meninos estão relatando isso nos bastidores ali. Tem todo uma por trás. Então, assim, hoje a gente está aqui, graças a Deus, né, compartilhando isso aqui com você, para que outras pessoas também se motivem, né? Se você tem um projeto na sua escola, não sei, aonde você está, na sua igreja, não tenha medo, vai com o que você tem, né? Depois as coisas vão dando certo, e se for para acontecer, se for a vontade de Deus, vai acontecer, né? Então, assim, continue fazendo o que você está fazendo com as condições que você tem. Acho que isso é importante. O nome disso, na ciência, entre aspas, são as soft skills, que hoje o povo fala, que são as habilidades que não são as habilidades técnicas, são as habilidades que vocês estão desenvolvendo nesse projeto. Então, quando eu vejo vocês falando, que eu trabalho com pessoas ou já de pós-graduação, né? E a gente percebe que a grande dificuldade dos profissionais não é ser um bom dentista, um bom médico, um bom advogado. É comunicar o que ele faz de maneira que a pessoa entenda. Sem ter vergonha, né? Porque você imagina, se as pessoas não souberem o que a gente faz, como é que elas vão procurar a gente para tratar ou para fazer qualquer coisa? Então, isso que vocês estão tendo, essa oportunidade é muito rica e assim, é muito incrível. E também parabenizo vocês que tiveram coragem, apesar de... Ai, meu Deus, tô nervosa, tô com medo. O que vão pensar de mim? Ok, eu tô aqui, né? E se for pra errar, que eu aprenda, né? Que eu aprenda com os erros, mas não deixar de fazer. Então, assim, vocês estão de parabéns, viu? Tudo tem um começo. É verdade. Minha vontade é ser igual a Andresa. Fala com todo mundo, fala bem. Também. Meu Deus do céu, maravilhosa ela. Olha como ela não tem medo de falar. Tá Exatamente. Eu amo a voz da Andresa. Quando ela canta na capela, eu e a Ana Clara, a gente fica assim. Vai ter que cantar aqui pra gente. A capela. Vai cantar a capela. Mais uma. É maravilhosa. Isso é muito legal, porque assim, a gente percebe o respeito que vocês têm entre a equipe.
né? E que daí nós vamos chamar agora o Caio de volta, porque eu quero que ele fale pra gente sobre esse trabalho do grupo em si. Porque vocês entendem as habilidades que cada um tem, respeitam um ao outro e o negócio tá acontecendo. E perde a vergonha e vai indo, ou com vergonha mesmo, né? Geralmente quando a gente tem algum quadro que a gente tá criando, porque agora a gente terminou a primeira temporada, né? Aham. E aí encerrou, foi muita coisa, inclusive tem coisa pra editar ainda pra gente divulgar. E aí a gente vai fazer a segunda temporada. Aí nós vamos planejar essa segunda, e aí a gente tem uns quadros pra isso. Aí a gente coloca no grupo, quem vai fazer, você... Ah, não, eu não consigo, mas o outro consegue. A gente vai ajudar. Aí, tipo, tem essa jogada, sabe, no grupo. E um vai ajudando o outro. Mas isso é muito positivo. Eu vejo no grupo a gente caminha junto, né? E eu acho que a gente vai crescer muito. Eu acredito nisso, né? Não vou ficar com aquela... a gente não vai... Não, a gente vai. Vai. Porque a gente tá trabalhando para isso. E hoje, se eu for pensar assim em questão de dedicação, eu me dedico para que isso aconteça. Então, eu quero andar com gente que está dedicada. Que tem o mesmo propósito. Exatamente. Águia com águia, Todo né? mundo em um único único objetivo. E a gente desenvolve isso. Acho que é incrível e quero poder caminhar com essa galera e até onde eles... Onde a gente der. sair do Até você sair colégio. dessa escola. Vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Aí vocês vão sair da escola, vão vir pra cá e nós vamos continuar. Olha! Tá vendo? Isso aí, tá vendo? Eu também tenho muitas ideias, viu? Ai, Novo episódio. Novos episódios, olha aí, novas temporadas. Gente, então muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem vencido, né? A Ana, olha, mostrou a carinha dela aqui, foi excelente. Maravilhosa. Muito bom. E agora a gente vai para a parte 3, a parte final do nosso podcast. Eu vou chamar de volta os meninos, né? A Andresa e o Caio, que vai falar um pouquinho do trabalho em equipe e explicar o que foi esse prêmio que vocês ganharam. Sim. É que eu estou curiosa para todo mundo saber. E aí, a gente já volta aí na parte 3. Gente, voltando aqui agora para a nossa parte 3, a nossa parte final, né? Do nosso podcast. E o Caio vai falar aqui agora pra gente sobre o trabalho em grupo, em equipe, que você estava falando pra gente. E depois, Andresa, né, e o professor explicar o que foi esse prêmio que vocês ganharam, que tá levando o nome da nossa cidade, do nosso estado aí, mundo afora. Bom, a questão do trabalho em equipe, eu acho, assim, muito interessante a questão que hoje a gente tem uma pauta de apresentadores, né? Nós somos 5. Claro, eu e a Andresa já estamos um pouquinho à frente, não querendo nos vangloriar, né? Mas tem mais experiência. Temos, digamos, mais experiência. Mas eu acho isso incrível, a gente ter uma pauta, porque é uma forma também de você passar conhecimento, né? Eu lembro de uma aula do pastor Albert, ele falando meio assim: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se quer ir mais longe, vá acompanhado. Eu achei essa frase incrível e eu percebi isso, tanto no nosso que a gente chegou no Prêmio Líder hoje. Eu lembro quando a gente começou, nas primeiras gravações, tava só eu, o professor Cleiton e a Andresa. E aí o podcast foi tomando forma, a gente foi editando vídeo e a gente foi mostrando aquilo. E aí e a mídia também, o papel da Ana Clara foi maravilhoso, o trabalho que ela fez. E a gente começou a divulgar e tudo. E o pessoal começou a ver e tudo. E quando a gente pensou que não, a gente tinha divulgado que teria, né, um lançamento para uma vaga para apresentadores. E a gente não teve. A gente teve gente que Andresa, que solicitou com aquela divulgação que a gente fez ou não? Eu não lembro. O que ele tá falando? Do formulário. Sim. Do formulário. A gente divulgou só no Instagram. A gente divulgou na escola. Pois é. E aí foi incrível, porque você vê que o trabalho em equipe vai todo mundo, desde hoje um apresentador que vai estar aqui conversando com a pessoa, desde o professor Cleiton que vai estar ali por trás dirigindo tudo, ao pessoal da mídia. Graças a esse trabalho que ela fez, tanto da gente, principalmente depois quando eu entrei, que a gente foi mostrando tudo, a divulgação que teve incentivou outras pessoas. Tanto é que a Noemi entrou logo depois de mim, a Esther, depois que a gente teve a divulgação... A Esther, ela entrou recente, tá?
a gente teve outro. Então, assim, é aquilo, né? Eu tenho um amigo, amigo meu, ele é fisiculturista profissional, né? E ele fala, a questão é só o primeiro ir, porque todo mundo tem medo, mas quando um tem coragem, o fio da meada vai. Vai embora, né? É isso mesmo. Então, assim, eu acho isso incrível, porque a gente só teve realmente mais apresentadores chegando quando o negócio começou Quando alguém teve coragem de começar. Começar. Então, assim, eu achei isso incrível. E eu acho que esse é um dos pilares, tanto para você abrir um podcast, quanto para você fazer qualquer coisa na vida. É isso mesmo. Você depende de tudo, né? Muito bom. Todas as pessoas, você acha que, é igual numa empresa, você acha que o importante é o gerente, é o pessoal lá que vai estar, mas se não tiver o faxineiro... E o lá da conta, é isso mesmo. E até pra você pedir ajuda também. Porque no início do ano tava só eu e o Cleiton. Isso, tava assim, tipo, gente, meu Deus. Sim. Sobrecarregadinho. Vinha gente, aí eu vou entrevista. Acho que foram umas 3 pessoas que eu entrevistei sozinha. E aí a gente chegou em um dia que eu e o Cleiton, a gente pensou, cara, a gente precisa crescer, a gente precisa de pessoas que realmente estejam querendo. Sim. A gente tem que abrir a oportunidade. Aí foi quando eu gravei o vídeo, abrindo as inscrições, que as pessoas gostam desse tipo de coisa. Verdade. Aí a gente criou um formulário e as pessoas foram colocando o nome de quem realmente tinha interesse. E aí dessa forma a gente cresceu. Isso é muito importante, assim, porque vocês tiveram a coragem de começar, de assumir, Sim. E aí agora o projeto está andando e desenvolvendo as pessoas para darem sequência, porque na formação de o projeto não vai deixar de existir, né? E o que foi esse prêmio que vocês ganharam aí, a gente já encerrando, né? Porque todo mundo aqui já tem outros compromissos. O que foi esse prêmio que vocês ganharam? Como que funciona? Que importância que teve isso para todo mundo? Se vocês puderem falar um pouquinho. Professor Cleiton, Então, por vou favor. falar sobre o Prêmio Líder. O Prêmio Líder foi o seguinte, a gente, para falar a verdade, quando saiu a categoria, o Prêmio Líder é uma premiação que tem aqui em Araguaína, e eles fazem essa premiação em várias cidades, né? E saem várias categorias de empresas e de outras, saem várias categorias de empresa e de, por exemplo, podcast, sai muita coisa para ser premiada. Isso. E aí é uma votação aberta no Instagram, você tem que ir lá e colocar o arroba da conta e quanto mais pessoas votarem naquilo, né, é julgado ali o melhor, né? E nem foi a gente que colocou lá, foram as pessoas que começaram a marcar a gente. Eu lembro que a gente estava indo dormir, era quase meia-noite, aí alguém marcando lá, o que é isso, gente? Olha aqui. Cheio de notificação. Aí a Fernanda viu, botou no story dela e começou a mandar para as pessoas. Fernanda é nossa vice-diretora. E aí gerou toda essa expectativa, né? E aí eu, não sei, você fica assim, né? Que isso? Né? Que vai acontecer mesmo? Não sei. Aí entrou outro, tinha outros podcasts então a gente também. não tinha se firmado. Sim. Totalmente. E você pensa sempre assim, ó. E eu acho que às vezes a gente tem que mudar a mentalidade com certas coisas. Por exemplo, a gente fica assim, se nós somos o melhor, né? Você fica se perguntando, né? Talvez nós não temos os melhores equipamentos, mas eu tenho a melhor equipe. Isso aí. A melhor equipe eu tenho um apoio da escola para isso. Então, o que vale para mim é esse sentimento, sabe? Não é de melhor coisa, melhor cenário, melhor a mesa, o microfone, não. É a melhor equipe, as melhores pessoas que eu poderia ter nesse momento para esse projeto andar. Então, assim, quando a gente recebeu o Prêmio Líder, esse certificado de reconhecimento, isso é muito gratificante para mim e para os meninos também. Veio uma sensação muito boa, assim, quando eu fui lá pegar o prêmio. Por quê? Porque me veio à memória tudo aquilo que a gente já vinha fazendo lá desde o começo, sabe? Às vezes o desincentivo de alguns que chegam para você e falam, isso vai dar certo. Já recebi muito comentário assim, professor, você tá perdendo seu tempo com isso. Cara, eu já vi isso. Mas, tipo assim, você perdendo tempo com isso. Aí, às vezes, se você der muito ouvido para ele, você fica assim, cara, será? Eu já me deparei com um tipo de comentário assim. Tanto de alunos como de outras pessoas. Aí você internaliza esse negativo, aí quando você recebe o prêmio do melhor, aí você fica, não é assim? Exatamente. Quando eu peguei assim, eu falei, será? Só que aí, tipo, e nem parece que acredita. Agora, quando alguém fala um trem negativo, parece que fica na sua cabeça. Exatamente. É assim, quando eu peguei, eu fui, cara, não, peraí, não é assim também. Não é assim. Isso que é merecido, a gente mereceu isso aqui. De alguma forma a gente está ganhando isso aqui por algum trabalho, um trabalho que a gente está fazendo
que está sendo relevante. Então, assim, foi muito bom a gente receber esse prêmio. A gente recebeu lá no Veredas do Lago, dia 13, sábado agora. A escola levou o prêmio de melhor escola particular de Araguaína. Teve o melhor professor também, uma categoria de professor, de coordenadora e melhor podcast. Então foram 4 premiações no Colégio Adventista, né? Então, assim, legal. é muito bom a gente estar... Ó, tem 4 aqui, né? E aí, tipo assim, você imagina... Hoje tem 4, foram 4 ganhadores. Você imagina se a gente não tivesse desistido. Seriam 3. E tipo assim, um podcast, né? Um podcast, não sei, poderia não existir. Sim. Mas a gente, com a força de vontade que a gente tinha, a gente foi lá e fez, está fazendo o negócio acontecer. Um trabalho totalmente voluntário. A gente faz porque a gente ama fazer. Eu gosto de fazer. Na minha formação não é em área de TI, de nada disso. Eu sou curioso. Tudo que eu quero aprender, eu vou lá na internet e procuro e aprendo. Então, assim, tudo a gente vai pesquisando, vai aprendendo. E você vê que a gente está lá nessa premiação, recebeu a premiação hoje, dentro dessa categoria de podcast, você vê assim, olha, cara, meu esforço valeu, sabe? Aquele dia que eu fiquei editando uma coisa até mais tarde, aquele dia que a gente teve uma reunião, que às vezes a gente faz reunião depois das aulas, 4h55 fica até 6. E aí é o tempo deles também, né? Eu sempre agradeço os meninos pelo tempo que eles dedicam. Então, assim, é uma coisa que é merecimento. E é muito bom você materializar, olhar assim e falar, cara, nós ganhamos aqui um prêmio, né? Vamos continuar, vai estar dando certo, o caminho é esse. Então, fiquei assim, tipo, muito feliz com a premiação. Foi uma votação aberta, né, no Instagram e tudo mais. E a gente tem esse privilégio hoje de desfrutar dessas pequenas conquistas, né? Isso é uma conquista maravilhosa. E assim, a gente veio hoje aqui compartilhar isso com vocês. E agradecer a Deus, né? Porque Deus é que dá a capacidade. Todo mundo aqui, você tem família, eu tenho família, né? Tirar tempo para dedicar para uma coisa assim, dessa natureza, dedica tempo. Então, assim, a minha esposa também tem que agradecer ela, né? Porque ela, às vezes eu tô lá... Abre mão de você pra isso, né? Inclusive, para estar aqui, a gente quase que, né, poderia, e quase que eu vou começar a fazer falar, Carolina, olha, porque a minha filha tá doente, ela tá, né, resfriadinho. Só que assim, a gente já foi no médico e tudo mais, só que ela tá meio assim, naquele processo, né? Sim. E aí eu ia trazer ela pra cá, comigo, só que não deu porque ela tá muito chorosinha e tudo mais. Entendi. E eu deixei ela lá. Então são algumas coisas que você vai, né? Você vai vendo ao longo do caminho que tem um acerto, tem assim, você tem que abrir mão de alguma coisa. Aí você não deve aceitar certos comentários quando alguém fala que isso não vale a pena, sabe? Tipo, porque você dedica de coisas reais para isso acontecer. Então, assim, tem certas pessoas que tem certos comentários, na verdade, né? Para não ficar dizendo que eu tô jogando direto. Claro. Tem certos comentários que você não tem que deixar... Deleta. Tem o meu pastor, que é o pastor Messias, um dos meus pastores, né? Ele fala o seguinte, olha, quando alguém te falar uma coisa negativa, que não vai somar nada na sua vida, cava um buraco imaginário em terra ali, tá bom, vai, esquece. Siga seu caminho, para você não levar aquilo com você e depois ficar olhando para o passado. Então, assim, é isso. O prêmio líder foi maravilhoso e os meninos estão de parabéns também, porque esse prêmio também é deles. E resumindo tudo aquilo que a gente trouxe, o aprendizado que a gente teve também é que ao longo do caminho a gente vai crescer. Ao longo do caminho a gente vai aprender com tudo que a gente vai estar vivendo, a gente vai saber onde é que estamos falhando, a gente vai entender que nem sempre é realmente o que você idealizou, que às vezes você nem quer realmente aquilo que você está querendo, e ao longo do caminho, você vai sendo moldado, você vai aprendendo aquilo que você precisa para chegar onde você quer. E com a ajuda de pessoas, com perseverança, humildade e nunca olhar para esses comentários que o Clayton comentou, a gente consegue ir muito além. Porque todo mundo pode ser influenciado por alguém. Por que você não pode influenciar alguém? E também reter o que é bom. Porque temos muitas influências, temos muitos comentários negativos, mas vamos reter o que é bom pra gente poder crescer, porque a gente precisa disso. A gente precisa de amor, de coisas boas na nossa vida, porque de nada vale todo esse nosso esforço se nós não girarmos laços, se nós não fizermos amizades, se a gente não se aproximar de outras pessoas, contribuir na vida de outras pessoas e também crescer na nossa vida pessoal mesmo. Isso mesmo. É algo além de somente um projeto, é algo além de somente
um curso, uma faculdade, uma empresa, tem que ter um motivo por trás, algo que te mova, que seja além de conquistas materiais. Tem que ter um desejo que faz o seu coração se alegrar em ver a outra pessoa feliz, em aprender. Tanto que eu aprendi no podcast com você, com a sua mãe, com todas as pessoas que a gente entrevista, a gente sempre retém algo bom, a gente sempre conhece algo novo da vida para poder a gente aplicar. E isso é o mais satisfatório. Perfeita essa colocação. Eu percebendo assim que a força de vontade, coisa que eu percebi no podcast, a força de vontade, ela é basicamente a chave de tudo, se você quer ter sucesso. Porque você pega hoje, você olha, a gente começou esse projeto entrevistando a tia Sônia, a gente não tinha microfone, a gente não tinha nada, a gente só tinha um sonho, mas que já era suficiente. E a gente foi aos poucos, fomos, tem até nós sagamos lá nos nossos primeiros vídeos, a gente fazendo rifa para comprar os microfones, né, e tudo. E a gente foi indo, e aí o projeto foi começando a dar certo, pessoas começaram a se interessar e tudo, e a gente chegou. Então eu percebo que você ter a disciplina ali de fazer, eu, por exemplo, sacrificar ali um pouquinho de um horário à tarde que eu gostaria de estar dormindo, que eu gostaria de estar mais tranquilo hoje. Fazendo alguma outra coisa. Eu gostaria para estar ali no podcast. E, estando ali, como eu falei no início, eu mais aprendo com a pessoa do que eu estando aqui. A gente grava e tudo, isso também não é um conhecimento só para mim, mas eu acho que quem mais aprende sou eu que estou ali. Eu, por exemplo, nas 2 gravações que eu fiz, eu aprendi que com um bombeiro, né, o bombeiro que eu entrevistei, o comandante o senhor Nelas, né, eu aprendi que sem a questão da parceria, a questão de você andar junto, dentro do bombeiro eles chamam-se de canga, né? Ele fala hoje, eles chamam isso de canga. Ele fala assim, não tem como você hoje entrar no incêndio sem o seu canga. Não tem como você entrar sozinho. Eu aprendi com ele essa questão que você tem que andar junto, você tem que estar ali para a pessoa. Quando eu entrevistei o policial penal, o Muser, né? Acho que é assim que fala o nome dele, né? Muser. Ele falou assim, olha, tem certas coisas que você tem que entrar por vídeo e sair por outro. Porque, ele é policial e tudo, não mexe com a área jamais. Crítica. Né? E aí ele fala assim, olha, tem certas coisas que você tem que entrar, é que nem ele usa um termo, a caverna do dragão. Você entra lá, o dragão vai ali cheirar, mas você tem que só continuar escondidinho até sair. Né? Eu acho isso interessantíssimo. É algo que eu aprendo mais com a pessoa. Isso também me ajudou no desenvolvimento pessoal. Com certeza. Nossa, muito legal, gente, esse momento com vocês, muito mesmo. Também aprendi muito aqui com vocês e eu tenho certeza que assim como eu aprendi, vocês aí de casa também vão aprender e não fique com conhecimento só para vocês. Não esqueçam de compartilhar, de mandar isso aqui para outras pessoas, porque pensa, vocês são meninos que ainda, com todo respeito, claro, mas são muito jovens e já estão indo atrás de alguma coisa, de contribuir na vida das pessoas. Se eles podem, por que vocês não podem? Então, eu acho que é uma mensagem também para a gente deixar, porque a gente está chegando ao fim, né? Já temos mais de 1 hora aqui para vocês verem. Já tem 1 hora, quase 1h30, né? E aí 1h15. E aí, deixar uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Aí você olha para aquela câmera ali, para você deixar, e os meninos também. Aí vocês vão olhar para aquela para deixar uma mensagem final para quem estiver assistindo a gente, né? Pra gente poder finalizar aqui agora. Bom, a gente tem o costume sempre, né, Andressa, de falar isso para as pessoas que a gente está entrevistando, né? Então, assim, eu queria deixar a mensagem que eu quero deixar é: comece. Se você vai começar um projeto na sua vida, qualquer coisa que você vai fazer, comece. E não tenha medo, mesmo que o medo ele caminhe com você, mas não tenha medo de se desafiar, não tenha medo de ser criativo, não tenha medo de críticas, siga o seu caminho. E a partir daí você vai ver, depois que você caminhar, passar pela jornada, chegar lá onde você possivelmente, né, vai vencer, com certeza,
lá onde você chegou, você vai enxergar, vai olhar tudo que passou dentro da sua jornada e ver que tudo valeu a pena, sabe? Que as coisas valem a pena. Servir vale a pena. Servir as pessoas vale a pena. O slogan do nosso colégio é muito além do ensino. E isso real. É real. Eu sou professor de geografia. Tem a ver, o que tem a ver com podcast, né? Mas as ideias, elas clareiam, eu penso muita coisa. Então eu pensei no podcast como uma ferramenta que poderia contribuir na vida de outras pessoas e isso deu certo, tá dando certo. Então eu queria deixar essa mensagem de persistência, seja persistente, sabe? Comece e ande com pessoas que tá na mesma proporção que você. Porque se você andar com alguém que está te desmotivando, você vai ser desmotivado. Então se motive, ande com alguém que esteja motivado com você. E se em algum momento alguém fizer uma crítica ou alguma coisa nesse sentido, vou dar a dica que o meu pastor me deu. Cave um buraco, enterre e siga seu caminho. Você vai ser muito mais bem sucedido se você fizer isso. Bom, é isso. Muito bom. Comentário. Bom, eu tava pensando um pouquinho, eu lembrei de um versículo bíblico, se eu não me engano é João 10, aí eu não sei se é o 10 ou é o 11. Não tenho. Mas foi quando Jesus falou, aquele que vier até mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Não está muito relacionado, né? Não está inserido nesse contexto, mas assim, era uma passagem das ovelhas, né? E fazendo analogia a isso, você tem que se manter perseverante, né? Também envolvido com isso, mas se manter perseverante ao que você vai fazer, aonde você quer chegar, né? Ele fala, entrará, sairá e encontrará pastagem. Promover uma pastagem é ótimo, né? Mas ela tem que caminhar, tem que passar, né, por todo, até encontrar a pastagem. E é igual a gente falou, eu sei que esse projeto que a gente tem ainda vai muito além, mas eu falo, a gente começou com um sonho. E hoje a gente já recebeu um prêmio líder. Já não é, claro, nenhuma coisa, que a gente fala assim, já de renome. Mas já é um pré-Oscar. Sim. Que daqui uns dias chega no Oscar. Isso aí. Já pensou? Mas é um começo. Então, o que eu mesmo. tenho para falar é persevere, porque é que nem aquela frase de coach, só vive o propósito quem suporta o processo. Tava faltando essa frase. Não tem como ir no podcast e não falar isso. Claro. Andresa, olhando para aquela câmera, deixa uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Bom, o que eu queria dizer para você que está assistindo, que está me ouvindo agora, é que tudo que você faz, tudo que você vai fazer vão ter consequências, sejam boas ou ruins. E aí você escolhe qual você quer ter. Então, se você quer chegar em algum lugar e você precisa fazer algo para chegar até lá. E tudo que você faz vão ter consequências. Então, a perseverança, caminhar com pessoas que te ajudam, reter o que é bom, sempre vão ser ferramentas que você vai usar para trilhar o seu caminho para chegar onde você quer chegar. Eu posso não ter muito credibilidade no que eu estou falando, porque vou fazer 17 anos, mas a Bíblia tem muito mais credibilidade que eu e retenha o que é bom, consagre os seus planos ao Senhor para que eles sejam bem-sucedidos e esteja com Cristo. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para alguém é esteja com Ele, procure fazer o que Ele faria, que eu tenho certeza que Jesus seria o melhor empresário, Jesus seria o melhor empreendedor, o melhor médico, dentista, policial. E focando nele, eu tenho certeza que você consegue sair na frente de muitas pessoas. Excelente, olha que profundo, gente. Muito legal, parabéns, porque vocês não desistiram, porque vocês começaram, perseveraram, estão aqui só crescendo. E eu quero agradecer você também, né, a nossa audiência, você que está aí nos assistindo. Não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque assim como eu aprendi e fui abençoada, eu tenho certeza que você também foi abençoado e compartilhe a bênção com outras pessoas. Vem com a gente, muito obrigada!